Fundo imobiliário base 10 ou fundo imobiliário base 100? Qual desses duas classes de fundo imobiliário é melhor? Qual paga mais dividendo? Muita gente gosta do base 10, muita gente gosta do base 100. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Fique comigo até o final, que talvez isso pode ser uma grande dúvida aí para você que está começando ou você que já inicia, mas não sabe, na verdade, a diferença um do outro, tá bom? Se você não me conhece, eu sou Renato Costa, eu sou o criador aqui desse canal. Se você curte investimento, curte finanças, você está no lugar certo. Aqui a gente sempre traz informações sobre investimento de uma forma geral, tá bom? E se você achar interessante esse conteúdo, eu peço seu like, porque o seu like é muito importante aqui para o canal. E só quero deixar claro que tudo que eu vou estar falando não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda. O intuito aqui é o quê? É trazer conhecimento e também trazer informação, tá bom? Então é isso aí, investidor. Você que investe em fundo imobiliário, mas muitas vezes não sabe, na verdade, a diferença de um fundo imobiliário que está lá na casa dos R$ 10 e aquele fundo imobiliário que está na casa dos R$ 100 e fica se perguntando, né, qual é melhor, como é que eu devo investir, será que eu devo ter só na carteira o fundo imobiliário base 100 ou só o base 10, ou ter os dois juntos. Então a gente vai estar falando um pouquinho aqui, um bate-papo bem interessante. Então vamos lá. E para isso, pessoal, eu trouxe dois fundos imobiliários aqui para a gente comparar, né, os dois aqui para ver, na verdade, a diferença, qual é o melhor ou qual é o pior, né? Um fundo imobiliário aqui ligado ao setor de papel, que é o CPTS 11, e o outro é um fundo imobiliário ligado ao agronegócio e também, né, a industriais logísticos, que é o Betal 11, tá? Dois fundos bem diferentes. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro, pessoal, que na verdade assim, ó, não existe um melhor ou do pior. Isso tudo depende dos fundamentos de cada fundo imobiliário, né? Se você investe só em base 10, eu acho que não há problema nenhum. Se você investe só em base 100, também não há problema. Mas o que eu quero trazer aqui, por exemplo aqui, vamos pegar o Betal 11 conforme está aqui embaixo. O fundo imobiliário que está sendo negociado na casa de R$ 90, né? É um fundo imobiliário base 100, ele já, na verdade, o valor patrimonial é mais de R$ 100. É isso. Esse fundo imobiliário, no mês de março agora, ele entregou um dividendo de R$ 1 por cota, ou seja, cada cota que você tem desse fundo imobiliário, você recebeu R$ 1 de dividendo. E ele teve ali um rendimento mensal na casa de 1,10%, tá? Marque bem esse número. Agora, aqui embaixo a gente tem o CPTS 11, que é um fundo imobiliário de papel, que é um fundo imobiliário base 10, negociado ali na casa de R$ 8 e os seus quebradinhos, conforme está aqui embaixo, que o quê? Que entregou 9 centavos de dividendo no mês de março, que também deu, pessoal, 1,10% de rendimento. Olha só, um base 100 entregou 1,10 e um base 10 também entregou 1,10 de rendimento. Então, tudo isso o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso quer dizer que um não é melhor que o outro, é como eu falei no início do vídeo. Se você investe só em 10, no base 10 ou investe só no base 100, depende muito ali do seu planejamento, do seu foco, porque todos os dois têm as suas vantagens. Óbvio que a gente tem fundo imobiliário base 100, que às vezes não tem os seus fundamentos e não é bom, e tem os seus fundos imobiliários também base 10, que não é também um bom fundo imobiliário, porque não tem os seus fundamentos. Então, isso em questão de valor, em questão de a gente analisar só o base 10 ou base 100 para fazer uma compra, segundo a minha opinião, isso não é parâmetro, tá? Por quê? Porque a gente precisa analisar outras coisas, a gente precisa ver se ele é um bom fundo imobiliário, se ele entrega um bom dividendo, se muitas vezes se eles for um fundo imobiliário aí de tijolo, né, de imóveis, se ele não tem, se ele tem bastante imóveis na sua carteira. A gente precisa analisar também ali como é que está em questão de inquilinos. Então tudo isso são análises que a gente precisa ver. E não é o preço dele que vai realmente, o preço que eu digo relacionado ao base 10 ali, que vai fazer a diferença. Talvez quem está iniciando, quem tem pouco dinheiro para iniciar, talvez se você investe lá, eu tenho só R$ 100 para iniciar no fundo imobiliário. Talvez você vá lá e compre por exemplo, aqui o caso do CPTS 11, com R$ 100 você vai comprar 10 cotas desse fundo imobiliário, e se você for comprar do Betal 11, você vai comprar uma única cota. Isso é a única diferença que tem um do outro, mas em questão de valor, segundo aqui a minha opinião,
não existe um melhor ou outro pior, tá? Então, para a gente estar resumindo aqui esse vídeo, pessoal, o base 10 e o base 100, ele não existe um melhor ou pior. Esse em questão de valor por ser mais acessível ou menos acessível, não é parâmetro para a gente fazer a compra de um fundo imobiliário, tá? Então era isso, né? Isso aqui, muitas perguntas, muitas pessoas vêm até mim perguntando, poxa, Renato, mas eu só tenho na minha carteira fundo imobiliário base 10. Então tudo certo, se talvez amanhã depois você conseguir juntar um pouco mais de dinheiro, você pode colocar outros fundos imobiliários de valor mais agregados, mais valores na sua carteira, senão não há problema algum continuar com base 10, que é tudo certo. A gente viu aqui que eles têm, né, nesses dois casos aqui, entregando o mesmo rendimento, e dois fundos imobiliários com bases, né, CPTS11, que na minha opinião é um bom fundo de papel, o Betal 11, gerido pela BTG Pactual, um ótimo fundo imobiliário, uma ótima administradora. Então é isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, peço seu like é muito importante para a gente aqui no canal. Também gostaria de saber a sua opinião, você investe em algum desses fundos imobiliários ou qual você prefere? Você prefere investir naquele fundo imobiliário de valor mais agregado lá base 100 ou você gosta também daqueles base 10? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você está saindo aqui e não se inscreveu e gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo e lógico, né, eu te aguardo, eu te espero no próximo vídeo.